E aí, como você deve ter se sentido ao ser rejeitada, abandonada, traída? Eu acredito que você deve ter sentido uma dor muito profunda. E eu quis trazer à sua memória, não para te causar dor, mas que você viesse a lembrar que a dor da rejeição, ela é a pior dor que nós, seres humanos, podemos experimentar. E hoje eu não estou aqui para falar dos meus sentimentos ou dos seus sentimentos, mas hoje eu estou aqui para falar dos sentimentos de Deus. Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, ele tem sentimento. Da mesma forma que nos alegramos, que nos entristecemos, que sentimos dor, Deus também sente dor. A diferença entre o homem e Deus é porque nós, seres humanos, agimos de acordo com o nosso sentimento. Se as pessoas são boas para nós, nós somos bons para elas. Temos a tendência a pagar as pessoas com a mesma moeda. Se as pessoas nos rejeitam, nós vamos rejeitar as pessoas. Deus é diferente, ele não age conforme os seus sentimentos. Deus é um Deus imutável. Quando nós o rejeitamos, ele continua a nos esperar para que nós venhamos a voltar para ele. E com isso ele vai nos receber com muito amor. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Deus, quando é rejeitado ou trocado, ou se existe algum altar de ídolos no nosso coração, ele é um Deus que sente. Ele sente as mesmas dores que nós sentimos. E eu quero enfatizar 4 coisas que entristecem o coração de Deus. Primeiro é rejeitar a obra de Jesus Cristo. Imagina você dar o seu único filho para morrer por aqueles que ainda eram inimigos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele sofreu por todos nós pecadores. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Não só a dor natural, mas muito mais a dor espiritual que Jesus sentiu. Jesus, ele sofreu a dor da rejeição do seu próprio Pai. Até então, Jesus nunca tinha se separado do Pai. Mas a partir daquele momento que ele estava naquela cruz, que ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus, ele foi literalmente rejeitado pelo seu Pai, para que nós não fôssemos rejeitados por Deus. Imagina Deus ver o seu filho se entregando em sacrifício, sentindo toda a dor, todo o pecado, todo o castigo que era para nós, estava sobre Jesus. E de repente, depois que Jesus se deu em sacrifício, morreu e ressuscitou, as pessoas simplesmente rejeitam a obra de Jesus. Não acreditam que Jesus é o próprio Deus. Isso realmente é algo que entristece o coração de Deus. A segunda coisa que entristece o coração de Deus é o pecado. Porque o pecado é algo que entristece tanto o coração de Deus. Porque quando o homem ele vive na prática do pecado, a sua conexão com Deus fica bloqueada. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado que habita no ser humano. Por isso que Jesus veio para remover toda a maldição do pecado e tudo aquilo que afastava o homem de Deus. Por isso que Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Terceira coisa que entristece o coração de Deus é o abandono da fé, é a apostasia. Mesmo aqueles que foram iluminados pela luz da palavra e do Evangelho, decidiram abandonar Jesus e seguir outras práticas, outras religiões. A palavra de Deus diz que ele não se agrada daqueles que retrocedem, pois está jogando mais uma vez a obra da cruz no ralo. É mesmo que você está zombando de Deus. Mesmo experimentando da presença gloriosa do Deus vivo, decidiram, em algum momento da sua vida, abandonar a sua fé em Jesus, ou até mesmo dizer que não acredita mais em Deus, duvidando da sua própria palavra. Essas 3 coisas que eu acabei de te falar, ela fere profundamente o coração de Deus. Mas também, essas 3 coisas, ela traz consequências gravíssimas para aqueles que praticam esses tipos de coisa. Lembre, Deus, ele não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. Mas ele sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem. E aí você começa a perceber a diferença entre o homem e Deus. Quando nós somos rejeitados, abandonados, não damos a chance daquela pessoa que nos feriu ou nos rejeitou e reconciliar conosco. Em alguns casos, sim, pode acontecer, mas normalmente não é dessa forma. Mas com o nosso Deus, o Deus vivo, imutável, amoroso, paciente, a sua palavra diz que ele é tardio em irar-se. Ele não nos paga conforme os nossos pecados. Ele sempre está disposto a nos perdoar. Se você percebe que você tem entristecido o coração de Deus, que você possa se arrepender hoje, e eu tenho certeza que ele é fiel e justo para te perdoar, que você possa se reconciliar com Deus, que você possa pedir perdão se em algum momento você tem entristecido o coração dele. E que você possa, sim, se importar com os sentimentos de Deus. Se em você há fôlego de vida, isso significa que Deus ele está te dando sempre, todos os dias, uma nova chance para que você venha se arrepender, para que você possa se achegar a Ele e se reconciliar. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Que você possa reconhecer que Ele é o único Deus e que sem Jesus você nada poderá fazer.